Olá, eu sou o professor Bispoeto, seu professor de língua portuguesa. Curta, compartilhe e comente de Bispoeta. Curta, compartilhe ou comente. As redes não são antissociais. Não somos pessoas iguais. Seu comentário é a semente da discórdia ou da união. Se não concordo, não opino. Certos casos nem atino. E não sou dono da razão para criticar uma postagem. O momento é de cisão, com extrema divisão. O bom senso pede passagem. Bom dia não é cantada, é apenas um cumprimento educado, um sentimento de amizade pavimentada. Se sou contra ou a favor, melhor usar de parcimônia. É sensata a cerimônia a um comentário sem pudor. O contato é virtual e o teclado aproxima. Preciso moderar o clima. A mágoa ou o amor é real. E para você que acompanhou até aqui essa recitação, faça um convite. Vou fazer um convite para você compartilhar os vídeos, tocar no sininho, se inscrever no canal e ao final, se você se sentir à vontade, pode colocar sua opinião, pode colocar o que você quiser, eu terei o maior prazer de responder a todas as questões. Pronto, Elide? Podemos ir? Podemos. Podemos. Vamos agora para alterações semânticas. Essa é a segunda parte. Entre as causas que motivam a mudança de significação das palavras, as principais são a metáfora, a famosíssima metáfora, translação de significado pelo emprego em solidariedades em que os termos implicados pertencem a classes diferentes, mas pela combinação se percebem também como assimilados. Cabelos de neve, pesar as razões, doces sonhos. Apesar de que doces sonhos aqui até poderíamos dizer que são os sonhos da padaria, né, Elide? Mas não é o caso aqui. Passos religiosos. Aquilino Ribeiro nos queria ressaltar a religiosidade de sua personagem. Boca do estômago, dentes do garfo, costas da cadeira, braços do sofá, pés da mesa, gastar rios de dinheiro, vale de lágrimas, o sol da liberdade, os dias correm, a noite caiu. Como vocês podem observar, e você também, Elide, é tudo muito poético às vezes, essas trocas de significado. Observação importante. Assim, a metáfora não resulta, como tradicionalmente se diz, de uma comparação abreviada. Ao contrário, a comparação é que é uma metáfora linguística, linguisticamente motivada pelo descompasso dos termos implicados nas solidariedades da metáfora motivada extralinguisticamente pelo nosso saber sobre as coisas, como ocorre em expressões metafóricas do tipo de não ponha a carroça diante dos bois, para expressar a inversão incorreta de uma ação ou de um juízo. As metáforas têm largo emprego na língua espontânea e na literária, e nesta teve grande difusão entre os poetas simbolistas. A literatura moderna tem uma preferência para a metáfora oposta à comparação explícita. É a função imediata do mundo pessoal e do objetivo, do espiritual e do concreto, que levam a uma identificação direta, um elo de ligação elos de ligação que intermediam a passagem de um plano para outro. E aqui nós fazemos uma pausa para a água. O professor Bispoeta está em todas as redes sociais, inclusive essas aulas estão no YouTube, né, professor? Exatamente. É só ir na playlist. Isso mesmo. E escolher qual é o melhor assunto
né? É isso, professor? Exatamente. Todas as teleaulas estão divididas por assunto. É só você ir até lá, digamos que o seu assunto seja verbo. Você vai lá, escolhe verbo e com facilidade você terá todas as indicações a respeito de como se comportam os verbos. Tudo bem? Bem, prosseguindo. Professor, eu gostaria de fazer uma ressalva aqui a Sim. respeito dessa observação grande que foi colocada aí. Sim. E entrando nessa parte da metáfora. Certo. Eu ultimamente tenho visto muito na internet um comentário assim, que agora não é mais o cachorro que faz xixi no poste, é o poste que faz xixi no cachorro. Isso é uma metáfora, professor? Vamos deixar para Elide fazer essa pesquisa. Ah, não! Vamos deixar para Elide fazer essa pesquisa. Elide vai fazer a pesquisa e vai nos dar a resposta. Vamos ver. Agora nós vamos ver a metonímia, a letra B. Translação de significado pela proximidade de ideias. O que eu gostaria de dizer a respeito da metonímia é que ela está presente no nosso dia a dia. A todo momento nós estamos envolvidos pela metonímia. Nós só pode ser que não nos atenhamos a esse fato pelo nome técnico. Mas vocês vão observar aqui. Número 1. Causa pelo efeito ou vice-versa, ou o produtor pelo objeto produzido. Rafael, por um quadro de Rafael. As pálidas doenças, por doenças que produzem palidez. Ganhar a vida, por meios que permitam viver. Ler Machado de Assis, na verdade, nós não vamos ler, nós vamos ler um livro escrito por Machado de Assis. Mas isso já se tornou tão comum no nosso falar, que nós falamos dessa forma. Eu leio José de Alencar, eu leio Machado de Assis. Número 2. O tempo ou o lugar pelos seres que se acham no tempo ou lugar. A posteridade, isto é, as pessoas do futuro. A nação, isto é, os componentes da nação. O continente pelo conteúdo ou vice-versa. Passe-me a farinha. É perfeitamente normal numa mesa, quando nós estamos numa mesa, pedir passe-me a farinha. Mas na verdade nós estamos querendo dizer, isto é, a farinheira, ou seja, o lugar onde fica a farinha. Por isso que é o continente pelo conteúdo. Comi 2 pratos, isto é, a porção de comida que 2 pratos continham. É o conteúdo, o continente pelo conteúdo. 4. O todo pela parte ou vice-versa. Diz a Escritura, isto é, um versículo da Escritura. Encontrar um teto amigo. Essa é bastante interessante. Encontrar um teto amigo. Isto é, uma casa. 5. A matéria pelo objeto. Um níquel, isto é, a moeda de níquel. Uma prata, isto é, uma moeda de prata. Vocês podem observar, depois nós vamos ainda prosseguir com essas considerações a respeito da metonímia, mas vocês podem observar que isso está presente no nosso dia a dia, inclusive nomes de marcas que nós acabamos atribuindo como se fosse o próprio objeto. Eu não vou falar os nomes das marcas para não fazer nenhuma propaganda, mas isso é bastante comum no nosso dia a dia. Nós usamos o nome da marca para designar o que nós queremos nos referir. Não vou falar o nome da marca. Tudo bem? Bem, estamos chegando ao final de mais essa teleaula. Felizes por termos chegado até aqui. E espero que vocês continuem prestigiando o canal, continuem se inscrevendo. Sejam muito felizes e fiquem com Deus.